Eu sou Luciano Soares e esse é o canal Oi Geek. Você já assistiu World Trigger? Para quem não conhece, World Trigger é um mangá shonen, sci-fi, sobrenatural e de ação. Ele foi inicialmente publicado através de um one-shot em 2009 na Shonen Jump, que, anos mais tarde, se tornaria outro dos mangás da revista. A série da autoria do mangaka Ashihana Daisuke, que além do one-shot, também já teve uma série na Webtoon, conhecida por Kashikoi no Hyliental, que é um mangá shonen de fantasia e comédia. Teve 4 volumes encadernados e foi publicado em 2009. Tendo agora uma segunda chance, esse mangaka ele nos traz um mangá que possui um bom potencial. Atualmente, World Trigger tem 12 volumes que ainda estão em publicação e 52 episódios que também estão em exibição. Então, vamos conferir um pouco mais sobre esse grande universo de World Trigger. Morukuro. Um dia, na cidade de Mikadoshi, se abriu um portal para um universo paralelo, de onde saíram diversos monstros conhecidos pelos humanos como Naver. O mundo deles possui uma tecnologia diferente, fazendo com que as armas da Terra parecerem ridículas. Devido ao todo o estrago e caos que eles estavam fazendo na cidade, em que o portal é situado, surge de repente um misterioso grupo que conseguia derrotar e repelir os Navers com suas próprias mãos. Naquele dia em diante, eles se equiparam da maneira correta para lutar contra essas criaturas. Pesquisando sobre a tecnologia Naver com seus próprios meios, lutando para se defender esse lado do mundo como uma organização e defendendo os limites do mundo dos seres humanos, a organização chegou a ser conhecida como Border. Em um curto período de tempo, uma enorme sede foi construída e pela ordem de lutar contra os Naver, um sistema de defesa foi criado. Depois de se passarem 4 anos, apesar do portal ainda estar aberto, o número de pessoas saindo da cidade parou de diminuir. O grande motivo disso foi a fé dos habitantes na Border, e também por lá e já estarem acostumados com aquele tipo de vida, com flashes e denotações em volta deles. Sem falar também que a cidade possuía áreas restritas, em que as pessoas não poderiam entrar devido ao risco do aparecimento de um Naver. A história de World Trigger começa nos apresentando com um dos protagonistas da série, que é Mikumo Ozano, que estava frequentando sua escola. Ali já se percebe também que muitos dos jovens arriscaram suas vidas para tentar filmar alguma luta que viram para mostrar a seus colegas. Também percebemos que muitos deles também possuem o sonho de se tornarem membros da Border. Ozano, no entanto, parece não demonstrar interesse por tudo isso. Ele mesmo, quando importunado por alguns de seus colegas, simplesmente ele não liga, tentando evitar dar atenção a eles. Porém, a história começa a se agitar, depois de que os alunos ficaram sabendo que um estudante transferido estava para chegar. Isso é um fato bem comum na cidade, tendo em vista que ninguém se mudava para lá por causa dos Navers. Contudo, o novo aluno transferido já estava 25 minutos atrasados na primeira aula, então ele estava indo a pé. Quando foi atropelado e, para nossa surpresa ou não, ele estava sem nenhum ferimento, completamente intacto, deixando os policiais e o motorista muito aliviados, mas também muito surpresos. O policial ainda pergunta o nome do menino, que responde dizendo que chama-se Kuga Yuma. Yuma também possui um mascote, um tipo de robô, que parece também ser um pouco meio de guia para o jovem. Ele pode se transformar em várias formas e foi uma lembrança deixada por seus pais a ele. Após chegar atrasado na escola, Osamu fica responsável por cuidar de Yuma em seu primeiro dia. Yuma tem um jeito bem peculiar. Ele parece não entender muito bem os costumes das pessoas e nem os seus comportamentos. Por conta disso, ele acaba se envolvendo, mesmo sem saber, em uma confusão com os valentões de sua sala. Depois da aula, os mesmos valentões e mais vários amigos deles se juntam e levam Yuma até um lugar que tinha entrada proibida para os humanos, devido aos riscos de surgirem Navers por ali. Tentando defender Yuma, Osamu acaba levando uma surra dos valentões, que decidem então bater em Yuma. O problema é que nesse momento o portal se abre e o Naver aparece. Todos fogem, mas um dos valentões é meio que mordido pelo Naver. Vendo tudo isso, Osamu
aquele mesmo que havia apanhado, entra em ação, ativa sua arma gritando Trigger On, ou seja, ele é na verdade um membro da Border. Ele e sua espada tecnológica atacam o Naver, que solta o valentão que havia capturado. O problema é que Osamu ainda é muito fraco mesmo sendo um Border, e por causa disso é jogado longe pelo contra-ataque do Naver. Então Yuma pergunta para seu mascote se poderia usar o Trigger, que responde dizendo que sim, e que era ele quem sempre decidia se Yuma poderia usar o Trigger ou não. O mascote de Yuma se transforma numa armadura para o menino, lhe dando muitos poderes, e com apenas alguns golpes, Yuma derrota o Naver. Não ficou silencioso agora, Quatro Olhos, disse Yuma para Osamu, que na mesma hora se lembrou de um antigo Border que havia falado o mesmo para ele. Após a conversa dos dois, descobrimos que o uso do Trigger contra os civis é proibido. Trigger seria as armas dos Borders contra os Navers. Descobrimos também que Yuma não é um Border. Ele, na verdade, vem do outro lado do portal, o mesmo portal no qual saem os Navers, nome dado pelos humanos aos monstros. E, além disso, o pai dele mantinha relações com algumas pessoas da Border. Quem na verdade é Yuma? Ele é o mesmo que essas criaturas chamadas de Naver, e de onde vem sua incrível força? Realmente, são muitos mistérios a serem descobertos no mundo de World Trigger. ピンボール、さすがに緑川の方がまだ鋭いぞ。O mangá possui traços bem bonitos, principalmente nas cenas de ação. Eles são bem simples e combinam muito bem com o mangá. Toda a ambientação e clima que esse primeiro episódio nos passou foi bem legal. Foi um bom capítulo / episódio de apresentação e, sem dúvidas, ele abre várias portas para inúmeras possibilidades na história. Por isso, eu acho que o mangá tem sim um bastante potencial, mas dependerá do autor explorar bem. Além de todo o mistério envolvendo o passado de Yuma e o porquê ele foi para o lado do mundo dos humanos, ainda temos o outro lado do portal para ser explorado, assim como a origem dele e dos Navers, sem falar na Border, que é uma organização muito suspeita, onde do nada surgem pessoas que conseguem derrotar os monstros e ajudar os humanos sem nenhum motivo aparente. Por todos esses motivos, eu creio que o mangá ele possa ter uma boa história e desenvolvimento. Esse estilo de sci-fi do mangá também é outro atrativo para a série. A Jump estava sem esse gênero em seus mangás, e ele é bem interessante, sem esquecer que tem monstros, né? Sempre que tem monstros, o negócio pode ficar muito legal. A dúvida fica para quem será o primeiro vilão da série, já que muitos mangá shonens necessitam disso, necessitam desses vilões. Talvez inicialmente pode ser que os Navers, os vilões, quem sabe existam até Navers inteligentes e que falam, né? Mas para o futuro, se a série sobreviver até lá ou até muitos episódios, acho que existirão antagonistas que não serão monstros, mas sim alienígenas como Yuma. O outro ele possui uma forma de um bom shonen e acredito que Yuma possa ser um dos personagens que facilmente ganhará o carinho e a admiração de muitos leitores, principalmente por esse seu jeito de ser. Será que dessa vez um shonen sobreviverá na revista e chegará a ser um sucesso? O último que conseguiu durar um bom tempo na revista foi mágico. Então, vamos ficar de olho torcendo para que World Trigger possua um bom potencial e fique durante muitos anos. Será que alguém vai acompanhar a série? Eu com certeza irei acompanhar, mas não se esqueça, estamos falando da Jump, então tudo pode acontecer. Lembrando que toda essa análise dessa parte assim, dos detalhes técnicos e também da história, nós estamos falando do primeiro capítulo, dos primeiros capítulos da série e também dos primeiros episódios do anime. さあ始まりましたワールドトリガー。ほうほう、このコーナーではワールドトリガーのいろいろな情報をお伝えしていきます。そうなのか。俺は久我優馬、年齢は15歳で身長は141センチ。好きな食べ物は待て、そうじゃなくて、みんなが知りたいのはボーダーやネイバーやトリオン隊の話だろ。ほう、日本の人間はそうなのか。じゃあそれでいいや。 Então, sem mais delongas, iremos mostrar para vocês 17 motivos para todo nerd e otaku assistir World Trigger. 1. A Toei não tem nenhum envolvimento com o mangá. Mesmo que o traço do mangá não seja ótimo, eu ainda gosto da arte limpa da obra, que é 100% aceitável para esta mídia. 2. O mangá tem um desenvolvimento mais rápido, mais completo e até um pouco mais de violência, bem voltado ao ponto da Toei. Sendo Toei, eles estão provavelmente tentando fazer o mangá famoso para o público infantil. Sendo assim, eles removeram o máximo de violência possível e um pouco da história, porque sinceramente, quando eu era criança não ligava nem um pouco para a história, eu ligava um pouco mais se tinha porrada ou não. O anime também demora muito para engrenar com cenas que tem uma longa pausa após cada fala. Isso é feito para encher linguiça, e assim o estúdio vai ter mais material para adaptar futuramente, pois não sabe se o anime iria passar, por exemplo, de 50 episódios ou 100 episódios. Vai lá, né, adivinhar o futuro.
3. Depois de um tempo, o mangá melhora a qualidade e muito. Essa dica vale para se você não liga ver esse anime, mas se você porventura começar a enjoar da história dele, realmente tende a ficar um pouco chato para você, não é? Depois do capítulo 16 do mangá, o autor muda significativamente o rumo da trama e melhora muito na verdade. Realmente muitas pessoas que eu tava lendo assim um pouco pela internet, eles realmente não chegam nem no capítulo 9, mas depois resolvem pegá-lo e simplesmente não conseguem parar de ler, ou assistir o anime no caso, né? 4. Diferente de outros autores, o mangaka de World Trigger optou por uma introdução rápida na situação da cidade. Ele preferiu não explicar muito em um capítulo, ou no primeiro capítulo, o que acontece ao redor de Mikadoshi. Uma estratégia inteligente, pois assim pode se focar no personagem principal e no seu amigo também, né? 5. O personagem principal, Yuma, se mostrou bastante carismático. Não segue muita vibe de protagonistas alegres que fará tudo para ajudar os seus caros companheiros, que digamos Naruto, digamos Luffy, nem medroso sem confiança que chorará por todos os cantos, como Ganta, por exemplo. Muito pelo contrário, ele demonstrou-se muito sarcástico e não ajudou seu companheiro de escola quando apanhava dos valentões. Realmente, com um amigo desse, ninguém mais precisa de inimigo, não acho? 6. O design do mascote de Yuma foi bem interessante, mas não é nada de espetacular. Falando em designer, o dos Navers também foram muito interessantes, mas não foram bem surpreendentes como estamos acostumados a ver. Ainda devemos ver que esta habilidade do autor de criar criaturas, algo essencial em criar shounen de aliens ou monstros bizarros, como por exemplo nós vemos em Dragon Ball e em Toriko. 7. Como todo Battle Shonen, nós temos muitas batalhas em World Trigger. No primeiro capítulo, para se ter uma ideia, o fato do autor ter deixado a batalha para o final e apostar mais na comédia para o primeiro capítulo foi uma ideia bem inteligente. 8. Para muitos, World Trigger não foi um anime que chamou muita atenção de início, mas depois que muitas pessoas começaram a assistir e sentiram uma nostalgia bem grande pelo estilo, que é o tipo de shonen básico, que é realmente muito confortável de se assistir. Uma boa dica para você, né? 9. Nós nos identificamos com os personagens. Por exemplo, Osamu, que significa disciplina, ele gosta de cozinhar e fazer pães artesanais de seus pais. De acordo com o mangaka, ele gosta de artes artesanais de croquetes de creme, que a sua mãe gostava muito de fazer, com seu melhor branco especial, que era uma de suas especialidades. No Japão, esse personagem, Osamu, ele ficou em primeiro lugar numa enquete de popularidade dos personagens de World Trigger. 10. Para o autor de World Trigger, uma das séries favoritas dele desde que era jovem era Doraemon. Desde então, ele ficou fascinado com a ideia de trazer tecnologia do futuro para o presente e usá-lo de várias maneiras. Antes de vir para cima com a história real, ele criou primeiro os personagens e o mundo. Então, ele colocou os personagens em várias funções para vermos como seria interessante, se seria interessante somar, subtrair de lá ou qualquer outra coisa que seja, né? 11. O World Trigger tem uma história sombria e misteriosa. Por exemplo, em Mikado City, o local principal em World Trigger, atualmente possui 280 mil habitantes e é a sede da fronteira onde está localizado. Cerca de 4 anos e meio antes do início da série, de um portão para o outro mundo se abriu e apareceu vizinhos na cidade e começou a atacar. Um grupo misterioso chamado Border apareceu e repeliu vários vizinhos. Em 2 dias do leste de Mikado foi destruído muita coisa e mais de 1.200 pessoas morreram e mais de 400 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo a história de lá. Depois, a Border construiu sua base na cidade para protegê-lo a partir de vizinhos. 12. Temos uma divertida relação entre Osamu e Yuma. A ideia era que nisso é que eles iriam transformar em uma equipe, então por isso o autor decidiu fazer opostos um do outro. Eu imaginei que seria um pouco divertido ver esses personagens que completamente seriam os opostos um do outro trabalhando em conjunto, né? Segundo o autor falou. Uma das grandes diferenças que eles possuem é que Osamu é extremamente fechado. Por exemplo, ele acha que uma boa coisa é não reagir quando você está sendo intimado. E uma vem de um lugar totalmente diferente. Ele é o tipo de cara que é mais olho por olho, ao invés de deixa pra lá. Sua vida lhe ensinou que se você não devolver melhor do que você recebe, você vai perder o respeito. Essa é a maior diferença entre os dois personagens. Realmente nós percebemos que o autor fez um grande esforço para expressar isso nos primeiros capítulos. Quem leu World Trigger realmente vai concordar. 13. Os capítulos do mangá de World Trigger eles são numerados no formato de capítulo X. Ocasionalmente nós vemos um hexágono ao redor do número, a forma que um cubo aparenta quando visto de um vértice. 14. Vou mostrar para vocês algumas pequenas diferenças entre o anime e o mangá em relação ao episódio 1 e o capítulo 1. No capítulo original de World Trigger, somente Chika aparece na página dupla colorida, enquanto no primeiro episódio ela foi vista em sua sala de aula, que é a que Uma está olhando para dentro da sala. No capítulo original, Shinoda e Suawa não aparecem. No anime, Jin usando Scorpion para salvar Mikumo, em vez de Fujin. Além disso, a batalha de Jin com Buster não é vista no mangá, como ele já havia derrotado ele por lá.
Realmente, nós também percebemos um erro no primeiro capítulo. Na pré-visualização para o próximo episódio de World Trigger, Yusuke Yoneya tinha cabelo castanho escuro, em vez de preto como no mangá. No próximo episódio, isso foi fixado. 15. Os monstros chamados Neighbors, são vizinhos, que literalmente pode significar pessoas do mundo próximo, ele aparece vindo dele, e todos os temem devido à tecnologia da Terra não funcionar contra eles, mas um grupo misterioso começa a combater os Neighbors. Eles são das agências Borders, que quer dizer fronteira. Criam um sistema de defesa contra os Neighbors. Desde então, apesar dos Neighbors ainda emergirem do portão, as pessoas da cidade de Mikado estavam vivendo normalmente até hoje em dia. 4 anos e meio após o portão ser aberto pela primeira vez, Yuma e um Neighbor humanoide vêm da cidade de Mikado, onde ele conhece Osamu, que é um agente da Border. 16. Para vocês ficarem mais ligados nas terminologias de World Trigger, vou mostrar para vocês aqui algumas terminologias para vocês ficarem super ligados, beleza? O mundo de World Trigger está cheio de termos que são tão vitais para a compreensão da trama básica. Os Neighbors, que quer dizer vizinho, eles são habitantes de bairros. O Neighborhood, que é o bairro, é uma outra dimensão onde os vizinhos vêm. O Operator, que é o operador, é a pessoa que assiste e aconselha os combatentes em sua equipe durante a batalha. O Planetary Nation é uma nação que é executado em um único planeta. O Rank Battle, que é os ranks de batalhas, são simulações de batalhas entre os combatentes da beira para ganhar pontos e aumentar seu ranking. O Side Effect, que é o efeito colateral, são habilidades decorrentes de níveis elevados da Tryon. Trigger é uma tecnologia que funciona em Tryon. Tryon é a forma especial de energia encontrada em todos os seres humanos e utilizado pelos Triggers. E a Tryon Soldier, que é o soldado Tryon, são drones alimentados por Tryon, normalmente usados para atacar, scouting e também realizar sequestro. 17. Uma curiosidade para você de World Trigger é que, originalmente, Yuma foi o agente de fronteiras e Osamu ele seria um ser humano normal, que não está na fronteira. O conceito era que eles seriam opostos, então o mangaka ele decidiu que iria fazer até o fim e Yuma seria um vizinho e Osamu tornou-se um agente de baixo nível na fronteira. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!